E aí, agora eu trouxe uma história de um povo que ele viveu essa experiência, né? Um povo que teve essa experiência de aliança com Deus, né? Depois que passou Adão, tudo, né? Teve o dilúvio, que foi também um outro povo, né? Que estava fazendo coisa errada, que tinha desobedecido a Deus, que foi Noé, né? Daí Deus disse, você sabe bem da história como funciona, que aí foram tudo para dentro da arca, né? E para se salvar eram os casais de animais, né? E algumas pessoas da família de Noé. Porém, por quê que os demais não foram? Porque muitas pessoas corromperam com essa aliança com Deus. Então Noé também teve essa experiência de aliança. Mas aqui eu trouxe um outro pessoal, um outro povo, uma outra nação que fez isso, que teve essa experiência com Deus. Sempre que tem uma experiência de aliança de um povo com Deus, é escrito em algum lugar, que nem a história de Noé, igual foi Gênesis, né? Com Adão e Eva, que também corromperam com Deus, também desobedeceram, quebraram esse pacto, essa aliança com Deus. Vocês sabem onde é que é escrito sempre essas histórias? Na Bíblia, né? A Bíblia é esse livro que contém todas essas histórias, e uma dessas histórias é desse povo que eu vou contar aqui para vocês. Mas quem era esse povo, né, que desobedeceu as regras de Deus, que desobedeceu o Senhor, né, que ele tinha colocado algumas regras lá quando foi criado o mundo, né, lá em Gênesis, o que eles poderiam comer, o que não poderiam comer. Porém, novamente acontece isso, né? Deus precisa olhar por um povo. Primeiro ele precisou escolher esse povo. Primeiro ele precisou olhar por esse povo e escolher, né? Selecionar diante de vários, né? Que foram se formando. Mas quem é esse povo? Era o povo de Israel. Esse povo de Israel, a humanidade ele foi se multiplicando na Terra, né? Então, assim, foram vários, né? Tinha várias pessoas no mundo todo, mas Deus selecionou e escolheu Israel, né? Por que ele escolheu? Porque era um povo pobre, era um povo humilde, né? Deus escolheu esse povo para fazer a sua aliança. Porém, esse povo de Israel também rompeu, né? Eles eram guiados, né, por um líder, um guia que Deus também escolheu lá desde o seu nascimento. Mais pra frente eu vou contar quem é essa pessoa. E o seu líder, né, desse povo de Israel ajudou esse povo a sair do Egito. Só que esse povo, quando eles estavam 40 anos no deserto, né, esperando pela terra prometida, pela promessa de Deus, eles corrompem com a aliança de Deus. Por quê? Porque eles cometem pecado. Aquilo que eu já tinha falado antes, mentira, exploração, desigualdade, roubo, fofoca, eles não tinham Deus como Deus, único Deus, eles queriam outros deuses, porque eles achavam que Deus não fazia as coisas que eles queriam, Deus nos abandonou e tal, né? Então eles quebram a aliança com Deus. O pecado da ganância, do egoísmo, da exploração e do poder produziu desigualdade entre os filhos de... Né, será que hoje isso não acontece? A Bíblia ela mostra o que Deus sempre faz alianças por intermédio das pessoas, né? Essa aliança, a pessoa que eu tinha falado era Moisés, né? Essa aliança foi feita com Moisés no Monte Sinai, né? E como é que Deus poderia fazer com que esse povo se colocasse novamente no caminho certo, né? Que eles estavam indo para o caminho errado, o caminho do pecado, o caminho da dor, do sofrimento, né, das reclamações, de nada estava bom, tudo estava ruim, desejando mal do próximo, fazendo coisas erradas, matando, roubando, né, fazendo muitas coisas. Deus então chama lá no Monte Sinai Moisés, né, esse líder que Deus escolheu, chama ele lá e diz assim, eu vou ter que dar 10 mandamentos. Ou vocês seguem ou eu vou matar todo mundo, vou exterminar, vou acabar com todo esse povo. E Deus tinha escolhido esse povo para levá-los, né, numa promessa de amor a uma terra prometida, e eles então acabam corrompendo com essa aliança, quebram o pacto com Deus, né? Deus então pede para Moisés gravar esses 10 mandamentos, que seria a prova
e o compromisso dessa aliança. Se o povo fizesse essa aliança, Deus então iria renovar esse pacto com eles. Olha só, aqui o Catecismo da Igreja Católica, ele afirma que os 10 mandamentos devem ser entendidos como um caminho de vida. Ou seja, se Deus mandou que Moisés descesse e falasse para o povo que tinha que seguir essas regras, esses 10 mandamentos, é porque eram regras de vida para um caminho de vida, né? Para um caminho de felicidade. Assim, os 10 mandamentos são normas que visam a vivência da liberdade dos filhos de Deus, indicam as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado. Porque quem está no pecado está escravo, né? Escravo de fazer coisas erradas. E quais são esses mandamentos? Alguém lembra? Olha aí. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Era tudo isso que esse povo de Israel estava fazendo de errado. Eles quebraram o pacto com Deus e estavam fazendo tudo isso de errado. Então Deus diz, ou faz tudo que está aqui, ou vai morrer. Ou não vai seguir adiante e não vai ver a terra prometida. Não vai chegar lá onde eu prometi que é um lugar maravilhoso, que Deus tirou eles do Egito, que eles eram escravos, que eles sofriam, né? Mas aí ficaram esses 40 anos no Egito só reclamando e fazendo coisas erradas. Então Deus disse, ou vocês fazem o que está aqui, né? E hoje isso nós também estamos fazendo, né? Nós continuamos com esse pacto, com essa aliança. Tentamos, pelo menos, né?